Canton Fair. Será que vale a pena ir? Eu tô no momento, é uma viagem realmente relevante, isso vai me trazer investimentos no curto prazo. Você quer saber mais um pouquinho sobre o assunto? Fica aqui nesse vídeo que a gente vai destrinchar tudo sobre a feira, sobre o que você precisa saber, tanto para o planejamento e tanto que a viagem pode agregar de interessante na sua empresa. Fala importador, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da China Link. Meu nome é Gustavo Mendes, sou analista de importação e nesse vídeo eu quero falar com você especificamente sobre a Canton Fair, ou melhor dizendo, Guangzhou Hui. A Feira de Cantão, a maior feira de negócios do mundo. A Feira de Cantão basicamente consolida os maiores e principais fornecedores na China num espaço que é equivalente a uma cidade com mais de 1 milhão de metros quadrados, justamente fomentando um ambiente propício a gerar negócios, novas parcerias e, claro, exposição das principais novidades e tecnologias do mercado. Tudo basicamente que você vê que é uma novidade ou é um produto que sai em alta nos Estados Unidos ou na Europa, sai primeiro da China e de feiras, principalmente como a Canton Fair, para depois ser validado lá e depois que eles já ganharam muito dinheiro com isso, vem aqui para as nossas mãos no Brasil para você poder começar a trabalhar com esse produto. E quando essa feira acontece? Basicamente, sempre acontece em 2 edições no ano, tá bom? Sempre em abril e outubro. Bom, como abril já passou, isso eu acho que dormiu um pouquinho no ponto, você ainda tem a oportunidade de ir em outubro e ver os principais lançamentos e tendências que a gente está analisando para o ano que vem. Mas a pergunta é, por que faria sentido você ir para a Canton Fair ou ir para a China para buscar essas parcerias? Bom, eu acho que eu já meio que respondi a pergunta, né? O foco principal de quem não importa seria justamente olhar produtos interessantes, novidades do mercado que tenham a ver com o seu segmento e, principalmente, para quem já importa, seria o fator de fazer relacionamento com o seu fornecedor. Porque o chinês, pessoal, ele trabalha com o mundo inteiro, então você, a princípio, seria um número. Você é um comprador que faz compras regulares, ok, está começando a construir um relacionamento, mas a partir do momento que você vai até a China, até o stand dele, conhece a fábrica do seu fornecedor e cria esse vínculo, a situação é completamente diferente. Você consegue preços melhores, consegue formar um relacionamento onde o fornecedor começa a ter mais confiança em você e, até usando de exemplo importadores que temos aqui dentro da casa, muitos clientes nossos conseguem fazer o pagamento dessa importação quando a mercadoria já está basicamente atracando no porto de destino aqui no Brasil. Isso é algo que você vai conseguir numa primeira importação? Provavelmente não. Mas, obviamente, se você tem um relacionamento ou está em processo de construção com o seu fornecedor, é algo que em questão de tempo vai acabar acontecendo naturalmente. Bom, e agora que você já entendeu o porquê ir para a feira e quais são as razões realmente que vão trazer vantagens para você no curto, médio e até principalmente no longo prazo, vamos falar agora um pouquinho sobre a estrutura da feira. A Canton Fair, basicamente, ela é dividida em 3 fases. Por quê? Porque nós estamos falando de uma feira que consolida de 35 a 40 mil fornecedores. Então, se eles colocassem tudo num único lugar e numa única data, seria impossível de você conseguir ver tudo, até pelo volume de pessoas presentes. Bom, então vamos começar falando sobre a primeira fase. Basicamente, a primeira fase vai consolidar muitos produtos relacionados à área de eletrodomésticos, eletroportáteis, autopeças, veículos elétricos, energia renovável, maquinários pesados, maquinários industriais, maquinários agrícolas, tudo que vocês possam imaginar relacionado a isso e principalmente sobre a área de tecnologia. Se você trabalha também com automação residencial e outros segmentos similares, com certeza você vai conseguir encontrar os seus itens focados principalmente na primeira fase. Agora, falando sobre a segunda fase. Fazendo até uma analogia simples, a primeira fase você viu que seriam todos os instrumentos, maquinários e o que fosse necessário para você construir uma casa. Na segunda fase é como se você fosse utilizar para decorar e fazer o acabamento dessa casa, onde você vai trabalhar com material de construção civil, acabamento, decoração, até um pouco de matéria-prima, utensílios e utilidades domésticas. E você também vai encontrar desde a parte de produtos de jardinagem, movelaria, presentes e brindes, então é uma fase realmente bem ampla relacionada a esses segmentos. Agora, já na terceira fase, seria um mix um pouquinho mais confuso, mas que teriam muitos outros segmentos que a gente tem em alta no nosso mercado. Então, a gente vai ter mais ou menos desde a parte de produtos da área hospitalar e segmento médico, a parte de acessórios, artigos de couro como malas, bolsas, acessórios, calçados. A gente também vai ter a parte de equipamentos de academia, equipamentos fitness em geral, né? Não só os equipamentos de academia pesados para treino, mas também outros equipamentos para o pessoal que faz crossfit, que vai fazer treinos em casa. E também o segmento que a gente está vendo que está muito em alta hoje no nosso mercado seria a parte de produto pet, desde bebedouros eletrônicos, comedouros, tudo que você possa imaginar, com certeza até o que já existe em alta demanda aqui no Brasil, contra outras novidades e outros produtos que possam ser interessantes. Bom, mas agora eu já falei para você como a feira funciona, como ela é dividida e até as datas. Vamos falar um pouquinho agora do principal que geralmente a maioria dos pré-importadores e que os importadores pecam, é a organização. A organização da Canton Fair mensurou que, na última edição que foi feita, eles tiveram em torno de 200 mil pessoas presencialmente, então esse é um número muito elevado. Logo, a gente pode presumir que hotéis vão acabar ficando muito escassos, a passagem aérea também tende a ficar mais cara, então quanto mais você deixar essa viagem para cima da hora, você vai pagar muito caro. Mas Gustavo, mas e se eu estiver em cima da hora? Eu vi esse vídeo muito tarde e ainda quero ir, vale a pena? Bom,
tudo depende da energia que você vai colocar no projeto, porque não adianta nada você ir para uma feira dessa e simplesmente só se tornar um acumulador de catálogos. Se você vai com o objetivo de prospectar novos fornecedores para o seu negócio ou fazer esse relacionamento com quem você já trabalha, com certeza, mesmo que você pague mais caro, essa viagem se paga em pouquíssimo tempo. Não, peraí. Se está gostando desse vídeo, está acompanhando até aqui, então, poxa, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal que toda semana a gente posta diversos vídeos relacionados ao mercado de importação, comércio internacional e, claro, todas essas viagens e missões internacionais que aqui da Chinalink nós vamos com vocês e guiar vocês nesse caminho. E agora então vamos falar dos custos relativos à viagem. Primeiro deles, passagem aérea. Hoje as passagens aéreas estão em torno de 10 a 12 mil reais. Só que a tendência é que a partir do mês de agosto você tenha semanalmente um aumento de 10 a 15% no valor das passagens aéreas. Por quê? Porque começa o nosso jeitinho brasileiro de entrar em desespero e comprar tudo em cima da hora, logo gerando escassez de lugares no avião e consequentemente ficando muito mais caro. Então, se planeja com antecedência, já começa a montar o roteiro da viagem e começa a se planejar cedo para que você não tenha que gastar mais do que estava esperando. Bom, e só fazendo um adendo, pessoal, se você tem alguma dúvida sobre passagens aéreas, companhia aérea, qual que é a melhor, qual que é a pior, qual que realmente tem a melhor rota ou mais econômica, deixa aqui nos comentários, porque se a gente fosse entrar nesses detalhes aqui nesse vídeo, pessoal, ia acabar ficando muito extenso, então vamos acabar abordando isso num outro momento. Falando agora sobre a parte de hotelaria. O que a gente estima que vocês vão gastar com hotel é numa faixa de 250, 360, às vezes $400, dependendo do hotel que vocês vão ficar, mas sem olhar para luxo. A gente está falando aqui de hotéis padrão 4 estrelas internacional que vão proporcionar um café da manhã internacional mais amplo, mais aberto para quem não quer viver tanto assim a experiência de estar na China, quer um conforto relativo porque vocês vão andar muito durante a feira. Então a gente estima que vocês vão ficar nessa faixa de preço para que tenham um hotel compatível, bem localizado e que vai proporcionar o descanso e a estrutura suficiente para esse período que vocês estiverem na feira. Bom, mas vamos lá. O próximo tópico vai ser referente à alimentação. Mas Gustavo, meu Deus, será que eu vou ter que comer espetinho de escorpião, alguma comida estranha? Cara, não, calma aí. Hoje a China ela é muito mais aberta para o Ocidente, a gente vai ter vários restaurantes, tanto de comida brasileira, comida turca, árabe em geral, a própria comida chinesa, que particularmente eu achei muito boa. Então assim, a vantagem é, se você estiver aberto a comer uma boa comida chinesa, você vai pagar muito mais barato, vai se sentir saciado e ainda assim vai ter uma experiência muito diferente. Então, se você tem restrições alimentares, não come certo tipo de comida, pode ficar tranquilo que hoje a China proporciona uma diversidade gastronômica muito ampla. E agora também, falando agora do quarto passo, seria o seu translado interno na China. Cara, como é que eu posso me locomover, para onde eu vou, onde eu fico? Bom, você já definiu quando você vai, o hotel que você vai ficar, só que agora você tem que saber como você vai chegar nesse hotel e como você vai desse hotel para a feira. Então, vamos começar primeiro pelo básico que todo mundo acho que pegou, que já viajou principalmente para fora, até aqui no Brasil, que seria o metrô. O metrô, basicamente, ele é bem intuitivo, você vai ver onde que é a região que você precisa descer, qual que é a estação, e no próprio totem do metrô você pode selecionar a opção em inglês e não apenas em mandarim. Então isso já ajudaria um pouquinho para você conseguir se localizar e chegar na estação de destino. O segundo meio de transporte que você poderia utilizar seria o Didi, que seria equivalente ao nosso Uber aqui no Brasil. Mas da mesma forma que um táxi que você pega na China, o Didi também são motoristas que não falam inglês. Então você tem que saber muito bem para onde você está indo, qual que é o endereço correto em mandarim, para que você não tenha problema e dor de cabeça e não acabe parando em algum lugar que você nunca imaginou na vida. E o último, mais custoso, só que também mais prático, seria um transfer privativo desde o começo. Não é, Gustavo, mas o Didi não seria como se fosse um transfer privativo? Sim, só que o transfer privativo ele buscaria você no seu hotel, especificamente você, seu sócio, sua esposa, seu marido, no momento que você quisesse, te levaria para onde fosse necessário, então realmente seria um carro, uma van que ficaria totalmente à sua disposição. Vai ser mais custoso, mas se você não quer correr nenhum tipo de risco, pode ser, dentro de todas essas opções, a mais confortável e a mais segura. Bom, a gente falou basicamente sobre tudo, mas a gente ainda tem o quinto passo, que não vai adiantar nada você entender sobre a viagem, comprar passagem, reservar hotel, se você não tiver o seu visto chinês de negócios. Então, primeiramente, para você conseguir ir para a China e visitar a Canton Fair e até outros fornecedores, então você precisa de um visto chinês de negócios baseado numa carta convite, convidando a conhecer tanto para conhecer a Canton Fair quanto para conhecer fornecedores chineses. Então essa carta convite tem que ser emitida, você vai levar essa carta para o consulado e lá você vai fazer toda a entrevista, coletar sua biometria e dando tudo certinho, aí sim você já teria tudo pronto, já conseguiria planejar sua viagem com muito mais tranquilidade. E só para recapitular, então nós falamos sobre tudo que você precisa para a feira, que inclui desde a sua passagem aérea, o seu hotel, o seu translado que vai ser, o seu transporte dentro da China, sobre a sua alimentação e também sobre o visto chinês e a carta convite, que são essenciais para você poder entrar na China. E bom, falando agora sobre um apanhado geral, pessoal, sobre essa viagem,
nós estimamos que o investimento que tem que ser feito seja em torno de 40 a 50 mil reais. Mas então o vídeo foi esse, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você está interessado na China, na Canton Fair, em importação em geral, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, até com sugestões de vídeos que a gente sempre está lendo, justamente para poder trazer o máximo de conhecimento possível, proporcionar isso para vocês. E também aproveita para seguir a gente lá no nosso Instagram, @ChinaLinkTrading. Lá a gente posta o nosso dia a dia aqui no escritório. Sempre que tem essas imersões internacionais, a gente posta muito conteúdo. Você pode até checar conteúdo das edições de Canton Fair passadas. Então aproveita, segue a gente lá, acompanha o nosso trabalho e vamos para a China.